três dias, né, como o presbítero Amaro falou, 3 dias da conferência missionária do céu, tanto com as crianças quanto também com o restante da igreja, palavras abençoadoras, bíblicas, desafiadoras. Hoje pela manhã nós pudemos conhecer, aqueles que ainda não conheciam, o pastor Iago Martins, e fomos muito edificados com a palavra que ele nos trouxe. Para você que não esteve de manhã, o pastor Iago, ele é casado, a sua esposa se chama Isa, ele é pastor na Igreja Batista Manaim, em Fortaleza, no Ceará, e ali ele é também professor no seminário teológico da sua igreja, está fazendo mestrado em economia e também em teologia. É um jovem pastor antenado, né, com as tendências do nosso mundo, mas bíblico e com uma teologia muito sólida, que nos abençoou muito com a exposição que ele fez nessa manhã. E nós queríamos então convidar o pastor Iago para que assumisse o púlpito agora, que Deus possa enchê-lo do Espírito Santo e cada um de nós possamos estar receptivos, abertos, para recebermos a palavra de Deus através do seu servo. Boa noite a todos. É uma alegria e uma honra imensa estar novamente com vocês essa noite. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui em Brasília com vocês, de estar revendo alguns grandes amigos que eu não vi há um tempo e de poder estar colocado diante da palavra de Deus para que nós possamos aprender mais a respeito do Evangelho. E como foi apresentado, eu sou do Ceará, né? Isso significa que Deus hoje vai falar ao seu coração com sotaque e bem rápido, né? Mas a gente vai se segurando para falar um pouco mais devagar, para tirar alguns neologismos, algumas expressões típicas do nosso vocabulário cearense, senão a gente não consegue se comunicar bem aqui, né? Porque sabe que no Ceará a gente fala outra língua, né? O cearenseis é uma língua toda própria, assim. Tem toda a sua estrutura linguística, seu vocabulário, né? Mas eu vou poupá-los do nosso cearenseis no momento. A gente vai se colocar em torno da palavra de Deus para ouvir mais do que ele tem a nos dizer. Hoje a gente vai para Mateus 28 novamente. Se você estava conosco de manhã, você já abriu em Mateus 28, verso 18. E essa noite eu peço, por favor, que você abra novamente, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Mateus 28, verso 18, diz assim a palavra de Deus: E aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, e nós nos colocamos, Pai, diante da Tua glória e da Tua presença, submissos à Tua boa vontade. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, que são tantos. Confiamos, Deus, naquilo que Jesus fez na cruz, como instrumento para nos colocar ainda diante da Tua presença. Pedimos, Pai, para que Teu Santo Espírito toque nos nossos corações e nos transforme cada vez mais de acordo com a Tua boa vontade. O que é o homem, Deus, para que dele se lembres? O que é o filho do homem, Deus, para que com ele se importes? Quem, Deus, resistiria no Teu santo monte? Quem aguentaria, Pai, vivo no Teu santo lugar? Mas Cristo foi para a cruz e morreu para nos dar uma justiça que nos faz limpos ante a Tua bondade. Então nos move, Pai, nos transforma, nos edifica, nos constrói, nos mata para o mundo e nos ressuscita para Ti. Que a vida que agora vivemos, Pai, vivamos na fé no Filho de Deus. Assim nós oramos e agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Pelo que você tem morrido? Tem um rapper, um cantor de hip hop americano,
chamado 50 Cent, né? 50 centavos, é um nome meio esquisito. Mas no filme que registra a sua biografia, ele escolheu como título do filme a expressão em inglês "Be rich or die trying", né? Fique rico ou morra tentando. A ideia dele é que o motivo pelo qual ele vivia era ficar rico. Era ter dinheiro, era acumular posses, era conseguir bens. De tal forma que ou ele conseguia o objetivo da vida dele, bens, ou ele preferia morrer tentando. Morrer buscando o objetivo. Ele está dizendo que ele nunca desistiria daquilo que ele almejava. Ele viveria toda a vida dele olhando para aquele alvo, que era o acúmulo de posses, que era o acúmulo de bens, que era ter mais riquezas. A vida dele foi guiada por fique rico ou morra tentando. Pelo que você tem morrido? Nós como igreja somos chamados por Deus para morrer por muitas coisas. Morrer pelo evangelho, morrer pelo cuidado do outro. Hoje quero falar um pouco sobre morrer pelo discipulado. Porque o discipulado é colocado no Novo Testamento como uma morte. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 16, você vai encontrar Jesus trazendo o primeiro convite formal, se é assim que a gente pode dizer, ao discipulado, que deixa claro esse aspecto de morte para esta vida no chamado para o discipulado. Em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, está escrito assim: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preserva. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca de sua alma? Jesus está olhando para os seus discípulos e os está convidando à morte. Ele os está convidando a segui-lo. Ele os está convidando a abandonar uma falsa religião e caminhar numa religião verdadeira. Ele está dizendo: se você quer ser realmente meu amigo, meu discípulo, meu servo, só tem esse caminho. É um caminho, primeiro, de negação. É um caminho em que antes de dizer sim para Deus, você diz não para si. Porque aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, diga não para você mesmo. O mundo canta vamos nos permitir, o evangelho diz vamos nos negar, vamos abandonar os nossos próprios desejos, vamos começar dizendo não para aquilo que nós somos. E então, dizendo não para nós mesmos, nós tomamos nas nossas mãos uma cruz. A cruz para a gente é um símbolo religioso, a gente enfeita igrejas com cruzes, a gente usa camisas com cruzes, pendura cruzes no pescoço, a gente no logotipo do ministério coloca uma cruzinha e tudo mais, mas a cruz naquela época era um instrumento de pena capital, era um instrumento para morte, para matar os piores criminosos. Não era qualquer um que era crucificado, só aqueles que eram tidos como pessoas que se rebelavam contra o Estado, criminosos hediondos, era o equivalente à cadeira elétrica, ao pelotão de fuzilamento, à forca, à injeção letal, a instrumentos que são usados para a morte dos piores criminosos. Jesus está convidando as pessoas a morrer. Esse é o chamado do evangelho no primeiro momento. É um chamado de morte. Jesus ele não leu como fazer amigos e influenciar pessoas. Jesus não estava muito preocupado em como apresentar o evangelho de uma forma bonitinha, sem causar muito espanto no primeiro momento. Jesus já começa com uma mensagem que tanto para a nossa época quanto para aquela época era uma mensagem dura, forte, assustadora. Era uma mensagem que convidava o homem não para ter uma vida melhor agora, que convidava o homem não para experimentar uma plenitude de alegria. Não era uma mensagem para que o homem tivesse mais dinheiro, mais posse, um carro do ano e uma casa grande, e se ver livre dos conflitos interiores e resolver os problemas do casamento. É uma mensagem num primeiro momento para dizer não. É uma mensagem no primeiro momento para se despojar. É uma mensagem no segundo momento de abraçar o próprio sacrifício. Em que se você quiser vir após mim, diga não para você mesmo, pega a tua cadeira elétrica e vem comigo. Pega a tua forca e me segue. Pega o teu instrumento de mortificação e vem comigo para o Calvário. Nós adoramos um Deus que foi morto. Nós adoramos um Jesus que foi crucificado. Nós seguimos o caminho de alguém que foi assassinado injustamente. O chamado para o evangelho, num primeiro momento, um chamado para morrer.
Não a morte física no primeiro momento, não a morte física de forma necessária, não é um suicídio coletivo como de seitas malucas, mas é uma morte para essa vida terrena. É uma morte para a existência, como a gente muitas vezes compreende. Para que nós possamos dizer como Paulo, de que não vivo mais eu não tenho mais uma vida que é minha, mas agora há um Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé no Filho de Deus. O chamado é para uma morte, mas para uma morte que promete uma outra vida. É um chamado para que nós no caminho de Jesus morramos no Calvário de Jesus, mas ressuscitemos junto com Jesus. E nós somos convidados para abrir mão do terreno, para alcançar o divino. Isso é o discipulado. É um caminho diário de morte. No Evangelho de Lucas, ele adiciona aquele que dia após dia carregar a sua cruz. Não é? Esse carregar da cruz não é um ato passado que a gente faz uma vez na vida. Esse carregar a cruz é um ato frequente, constante, presente. Você carrega a sua cruz agora. Você a tem sobre os ombros agora. Porque você está sendo mortificado agora. Porque você tem seguido aquele que foi crucificado agora. E todos os dias a vida do cristão é definida em termos de morte, antes de ser definida em termos de vida. Há uma negação antes da aceitação. Há o peso de uma lei antes do gozo da graça. E encontrar o Evangelho é encontrar a morte. O discipulado é isso. É morrer. É muito bonito ser discipulador, não é? Eu quero discipular as pessoas, eu quero trazer as pessoas no caminho de Cristo, eu quero apresentar, eu quero obedecer à grande comissão, como a gente leu em Mateus 28, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E a gente acha que fazer discípulos é uma coisa muito bonita, muito limpa, muito clean, né? Muito agradável. Você leva a pessoa para a pizzaria, você abre a revistinha com design muito bonito do Ministério de Comunicação, e vocês vão lá escrever com caneta tinteiro lá nas liçõezinhas, e vão conversar, e vão rir, e vão comer, e acabou a hora, e sai um, vem outro, e aquela coisa maravilhosa da comunhão e do serviço. E existe muita coisa maravilhosa no discipulado. E existe muita graça, muita alegria, muito gozo no discipulado. Mas também existe um sangue que é derramado no discipulado. Para obedecer à grande comissão, você está convidando os homens a morrer. Você está sendo um comunicador de um convite à morte para essa vida. E isso cobra de você muito mais do que o interesse de fazer uma lição. Isso cobra de você muito mais do que o interesse de apresentar uma revistinha. Isso cobra de você que você seja participante dessa morte. Que você tenha encontrado essa morte em Jesus, para que você comunique essa morte em Jesus. Porque se você encontrou a morte em Jesus, você encontrou a vida em Jesus. E você pode comunicar essa vida em Jesus. Ele diz que aquele que perder a sua vida, salva-la. E é aquele que encontra em Jesus a morte, que pode comunicar em Jesus a vida. E é aquele que abriu mão e se despojou dessa existência terrena através da fé do Filho de Deus, que pode ser um discipulador de fato, que pode apresentar para as pessoas o caminho da vida, através dessa morte em Jesus. O discipulado cobra daquele que está se colocando como instrumento da voz de Deus para o evangelismo, para a transmissão do conteúdo a respeito de Deus. Quando você abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, se você quiser me acompanhar também, Paulo vai falar do seu próprio ministério como discipulador, como pregador do Evangelho, também em termos de morte. Ele vai falando, no 2 Coríntios capítulo 4, é uma das passagens que mais me acompanha no meu ministério. Sempre que as coisas estão indo mal, eu volto para 2 Coríntios capítulo 4. Aqui é o capítulo do pastor em depressão, assim, o capítulo do pastor mal. Né? Os ministros aqui podem até, talvez, concordar um pouco. Você está meio mal, quer desistir, quer sair do céu, não quer mais falar sobre Jesus, não quer pregar para ninguém. 2 Coríntios 4 está aqui para você permanecer no ministério. Né? E Paulo vai falar sobre seus desânimos, sobre seus sofrimentos, e vai falar sobre como o evangelho tem tocado na vida dele. Vai falar sobre como ele é um vaso de barro, o tesouro de Deus se manifesta, pressões de todos os lados, perseguições. E no verso 10 ele diz que trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Há uma morte que nos leva a uma vida. E ele diz, pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. E aqui Paulo vai falar sobre o seu ministério como pastor.
de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Você quer fazer missões, amigo? Você quer pregar o Evangelho? Hoje nós falamos de manhã sobre ser um comunicador da glória de Deus. Mas você quer ser um comunicador da morte de Cristo? Você quer ser um comunicador da morte do homem para o mundo? Ser um comunicador que vai não apelar para coisas agradáveis, mas apelar para um chamado a um suicídio terreno, para uma nova vida nessa vida, para uma nova vida nessa existência, uma nova vida nesse mundo presente, que se manifestará também de forma futura. Paulo entendia que o seu ministério operava nele morte. O chamado para as missões é um chamado para morrer, mas uma morte que gera vida, uma morte que gera uma nova existência. Paulo sabia que em cada dificuldade no seu ministério, vida era gerada. Ele sabia que a cada morte do seu corpo, que se manifestava, às vezes até literalmente, nas chicotadas, nas prisões, nos naufrágios, nas feras, nas pedradas, Paulo sabia que cada morte que lhe era infligida gerava uma vivificação na vida daqueles que estavam debaixo do seu cuidado. De forma que em nós opera a morte, mas em vós vida. Você quer gerar vida? Você vai ter que encontrar a morte em Jesus. Você vai ter que encontrar uma morte para essa existência, que vai gerar realmente uma nova realidade na vida das pessoas. Uma vez um pastor do meu seminário, conversando com alguns jovens, o pastor Tiago, um dos homens mais piedosos que eu tive a graça de conhecer. No Ceará a gente chama ele de fogueteiro, não sei como a gente chamaria aqui. Ele é o cara que bota fogo e sai correndo, assim, ele acende o anseio pelas missões, o anseio pelas coisas e ia embora. No seminário, acabava toda a aula, chegava para mim e dizia: "E aí, Iago, vamos plantar a igreja? Vamos? Bora, vamos plantar? Onde é? Vamos lá, plantar a igreja." O tempo todo. Agora ele está nos Estados Unidos fazendo PhD e quando ele volta de férias, ele diz: "Iago, Bangladesh, vamos lá? Missões? Ó, 2.000 refugiados, não sei onde você ir lá pregar, bora lá, morrer, você vai lá, morre em 2 anos, mas vive bem." Né? O cara é nesse naipe, assim, é meu fogueteiro, a gente diz. Né? Uma vez ele perguntou, convidando as pessoas para as missões, ele perguntou para um jovem, me lembro bem, como se fosse hoje: "Mas está disposto a perder tudo pelo Evangelho? Para ir pregar a mensagem do Evangelho?" A resposta que eu queria ter dado, mas não dei, só ouvi, e sou grato por ter ouvido, foi: "Mas pastor, eu já perdi tudo pelo Evangelho." E quando nós somos chamados para morrer pelo discipulado, nós não temos que ficar temerosos, porque nós já morremos em Jesus. Quem é que tem medo da morte? Não precisa levantar a sua mão, obviamente, mas de forma física, sim, todos nós temos um senso de autopreservação. Não é? Todos temos um senso de alguma forma de fugir do perigo, de tentar sair da facada, da bala, do segundo. Né? Eu sempre vendo facada em bala porque eu moro em Fortaleza. Né? Então, facada e bala é o exemplo genérico para tudo. Não é? Eu queria que fosse piada, mas infelizmente não é mesmo. Assim. A gente ri para não chorar mesmo. Pergunta por que é que sai tanto humorista no Ceará. Né? É o único jeito de sobreviver, é rindo, né, das desgraças. Às vezes Fortaleza é a cidade que mais mata do mundo. No mundo, tem dia que a gente ganha essa medalha, assim, ó. Quem mais matou no mundo hoje? Ei, meu povo lá. Aleluia. Fazer o quê? E acaba que você vive muitas vezes uma vida temeroso, porque você ainda não entendeu que você já está morto. Se você encontrou Jesus, você já morreu. Sua vida não é mais preciosa para você. As coisas dessa terra não são mais valiosas para você. O seu carro não é mais valioso, sua casa não é mais valiosa, sua reputação não serve de nada. Seu cargo na empresa, o seu dinheiro, seus sonhos, seus planos, isso já morreu, isso já acabou, isso já está na cruz. Não tem mais valor nenhum, reputo tudo como esterco pelo conhecimento de Jesus, diz Paulo aos Filipenses. Você já morreu, você já perdeu tudo. Você já perdeu tudo. O chamado para o discipulado é um chamado para você ser apropriado daquilo que já aconteceu na sua vida. Entendeu? Já perdi. Ninguém é tão perigoso quanto o homem que sabe que já está morto. Nós já morremos no Evangelho, nós já morremos na cruz de Cristo. Nós deveríamos ser um perigo para o reino das trevas. Nós deveríamos ter pessoas que não titubeam diante da possibilidade de pregar o Evangelho. Custe o emprego, custe a reputação, custe o amigo, custe o cliente.
custe descanso. Se você já perdeu tudo, se você já morreu na cruz, você não encontra mais barreiras para o serviço de Deus nessa vida. Talvez é porque você ainda não se apropriou da sua morte. Talvez você ainda não percebeu que está morto. Todo mundo aqui é zumbi, chapa. Né? Essa galera moda, né? Seriado de zumbi, filme de zumbi. Né? Tinha que ir na igreja, né? Todo mundo lá é morto-vivo. A gente morreu, mas a gente está vivo na glória de Jesus. A gente morreu, a gente não tem mais nada, a gente não é mais ninguém. A gente não é mais ninguém. É só quando você perde todas as esperanças para essa vida que você pode fazer qualquer coisa para o reino de Deus. É só quando você entende que sua existência não se resume mais a isso aqui, que você realmente pode fazer a diferença no reino presente, para trazer glórias ao reino futuro. Morra. Que opere em você morte, para que nos outros opere vida. Me perguntaram, eu sou pastor há pouco mais de um ano, e me perguntaram lá no meu seminário aquelas perguntas que sempre fazem, né? Parece que é clichê. Você sempre tem certeza que vão fazer duas perguntas para você. É sobre predestinação, né, que é sagrado, e Iago, se você pudesse voltar no passado, o que é que você queria dizer para você mesmo antes de entrar no ministério? Sabe essa pergunta clichê, né? Aquelas coisas de, o que é que você diria para você 10 anos atrás, essas coisas. E eu fiquei pensando nisso, o que é que eu queria ter dito para mim mesmo antes de me tornar pastor um ano e pouco atrás. A 2 Coríntios 4 me responde. Eu queria que alguém tivesse me dito que minha igreja ia me matar, de que o ministério ia acabar com a minha vida, de que eu ia ficar emocionalmente abalado com o problema dos irmãos, de que o serviço dos outros ia cobrar muito daquilo que eu planejava, de que o ministério não é um passeio de barco, o ministério ia estar num navio de guerra, ia encontrar a operação de morte na tua vida, e que isso ia valer a pena num nível assustador, porque você ia ver vida sendo manifesta na vida dos outros. Aí, Iago, que lindo o ministério do pastor. Não é o seu ministério, é a sua vida. Não é o chamado para o pastor que ele morre para que só opere vida. Você é um discipulador no reino de Deus. A grande comissão é para você, a grande comissão é para a igreja, e de fazer discípulos de todas as nações é uma responsabilidade que recai sobre todos nós. Sobre todos nós deve existir operação de morte, para que em todos nós exista operação de vida. Quando nos recusamos à morte do Evangelho, nos recusamos a encontrar a ressurreição da graça. Igrejas definham e igrejas morrem, porque abraçam a morte errada. Colocam dinheiro debaixo do colchão na época de inflação alta, sabe? O poder de compra vai lá para baixo. Ele quer segurar a própria vida, a igreja quer permanecer amando as coisas dessa terra, quer viver sem os olhos postos na eternidade, olhando simplesmente para a vida terrena, e quando vê, mudou de cruzado para real. E quando vai ver, a vida nessa terra não era realmente tão valorosa como parecia, e que a vida que realmente nós deveríamos ter abraçado é outra vida. Deveríamos ter entregue para Deus essa vida, morridos para essa terra, e encontrado uma nova vida em Cristo Jesus. Para aí sim nós encontrarmos vida verdadeira. Para aí sim a operação de vida se manifestar em todos nós. Se nós fugimos da operação da morte, nós fugimos da operação da vida. É por isso que 1 Coríntios capítulo 15 é tão importante na vida da igreja. 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo sobre ressurreição. Paulo está falando sobre a doutrina de que Jesus realmente ressurgiu de entre os mortos. E falando sobre essa doutrina, Paulo começa a falar sobre a importância de nós olharmos para a eternidade. E de termos um cristianismo que olha para o outro lado e não para esse lado. De um cristianismo que está focado na outra vida e não nessa vida. Ele diz no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 15: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Aqui ele está se referindo ao fato de ele ser o menor dos apóstolos, né? Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A partir do momento que Paulo tira os olhos dessa vida, e Paulo coloca os olhos na outra vida, através da importância da doutrina da ressurreição, Paulo encontra uma graça que não é inoperante. Paulo encontra uma graça que o move para o trabalho. Paulo encontra uma graça que o faz se mover.
A graça não trabalha no ócio, a graça não trabalha na preguiça. A graça trabalha na operação das coisas de Deus. E Paulo chega a dizer, eu trabalhei mais do que todos eles, porque a graça foi operante em mim. Às vezes eu pergunto para os meus seminaristas, olha, Paulo trabalhou? Paulo efetivamente trabalhou? Não está escrito aqui? De fato, trabalhei. Os seminaristas concordam, Paulo trabalhou. Aí Paulo diz, todavia não eu. Todavia não eu. Paulo trabalhou? Aí o cérebro do seminarista buga, dá um tilt, alguém cai, tendo um ataque da cabeça. A galera fica meio louco. Como assim Paulo trabalhou e Paulo não trabalhou? Paulo diz, eu trabalhei mais que todos os outros, todavia eu não trabalhei. Porque Paulo entendia que todo o seu trabalho era trabalho da graça. Paulo entendia que tudo aquilo que ele era capacitado para fazer, só existia porque a partir do momento que ele encontrou a morte na cruz de Cristo e encontrou uma vida para a ressurreição, tudo aquilo que ele se esforçava por fazer era trabalho de Deus através de um corpo morto. Muitas vezes criticaram a igreja por olhar demais para o outro mundo e esquecer desse. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, está dizendo que você só esquece desse mundo quando você para de olhar para o outro mundo. De que é olhar para o outro mundo que te faz lembrar desse. Que é ter olhos fitos na eternidade, para além da tolice dessa vida, que você realmente vai trabalhar nessa vida. Que você realmente vai ser atuante nesse mundo presente, que você realmente vai ter peito para encarar a grande comissão, que você não vai ter medo de ir para um país longínquo, que você não vai ficar nervoso de abrir mão das benesses dessa vida pela obra missionária, de se precisar sair da faculdade, se precisar largar o concurso, porque você quer ir levar a palavra do evangelho, porque Deus tocou o teu coração, porque a igreja reconheceu o teu talento para o ministério, e você quer ir levar a palavra de Cristo para os outros. Ou então abrir mão de um pouco de descanso na semana, abrir mão de um horário de trabalho no teu consultório, abrir mão de um tempo que você poderia gastar com você, e ao invés de viajar de férias, viajar numa viagem missionária da igreja, no MV. Às vezes é muito fácil, nós queremos viver um tipo de cristianismo que é só uma versão um pouquinho mais bonitinha da vida secular. Em que agora eu tenho Jesus, a diferença é que eu não vou encher a cara de cachaça, eu não saio fumando por aí, eu não vou na balada, eu não transo antes do casamento e pronto, acabou. É a mesma vida, do homem com Deus, do homem sem Deus. A diferença é que eu adicionei alguns fatores morais de não posso ali. Agora 10% do meu dinheiro foi pro ralo e pronto. O cristianismo é isso. Deus não encontra o homem sem Deus e faz uma reforma. Ele não constrói um puxadinho. Ele não troca o telhado. Ele implode o prédio. Ele cava o alicerce. Ele faz um outro buraco. Ele reconstrói do zero. E a vida com Deus, em comparação com a vida sem Deus, é outra coisa. É a diferença, é a distância da morte para a vida. É por isso que Paulo vai continuar dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, principalmente no verso 19, de que se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Ontem eu ouvi o meu professor lá na pós-graduação, eu estava em São Paulo ainda ontem, e alguém fez alguma pergunta sobre religião, relacionado com economia. A galera gosta de falar de religião e economia naquele curso, só Deus sabe por quê. Eu sei que tem um pastor lá, eles querem implicar comigo, mas me tratam tão bem, então não sei o que é que eles querem. Eu vou achar que é o Espírito Santo dando a oportunidade para eu pregar. Só pode. E o professor começou a falar que ter religião faz bem. E que tem uma pesquisa que diz que ter religião faz bem para a saúde até. E que a dúvida é estresse. A certeza da existência do divino traz paz. E estava já quase no fim da aula, já era para a galera ir embora, ia ter um churrasco, todo mundo ia querer comer churrasco depois, não deu para eu interagir muito ali na hora. Quando eu olhei, cara, Paulo me diz o extremo oposto em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz que ter religião faz mal, de que ter cristianismo vai atrapalhar a tua vida, de que encontrar Jesus vai deixar a tua existência terrena mais difícil, vai te cobrar sacrifício, vai te cobrar engajamento financeiro, vai te cobrar luta contra o pecado, vai te cobrar dedicação na vida do outro, vai te cobrar um crescimento na graça e um abandono daquilo que os homens acham valioso, de forma que a vida cristã só se justifica porque há uma eternidade. Só existe justificativa porque a gente faz aqui,
Porque isso não acaba aqui. Porque se tudo isso acabasse aqui, era melhor estar no cinema. Era melhor estar no churrasco. Era melhor estar na balada, era melhor estar em casa com Netflix, era melhor estar tentando terminar a sua temporada lá de Stranger Things, que eu não consegui assistir ainda. Que o seminário não deixa. Está todo mundo querendo mandar spoiler desse negócio. Por favor, não me dê spoiler do Netflix. Eu quero assistir meus seriados, sem você me atrapalhar. Obrigado, já deixo aqui para o mundo. Tá? Eu botei para fora, eu precisava muito estar isso para fora. Né? Porque quando você encontra uma vida vivida com os olhos do outro lado, você vai ter que abrir mão de alguma coisa daqui. Você não vai conseguir ir para todos os locais que seus amigos vão. Você não vai conseguir fazer o que seus amigos fazem. Você não vai conseguir dizer o que os seus amigos dizem. Você não vai conseguir experimentar o que seus amigos experimentam. Você não vai conseguir provar do que seus amigos provam. Você vai viver uma outra vida que só faz sentido porque tem o outro lado. Porque se não houvesse céu como recompensa para a nossa vida presente, nós somos os mais dignos de pena de todos os homens, porque estamos morrendo para nada. Era melhor tentar ficar rico e morrer tentando. Era melhor tentar conseguir dinheiro, uma casa maior, um carro do ano, passando por cima de quem precisar. Mas há um outro lado, há uma outra vida que justifica a morte presente. Eu os estou convidando para morrer. Não os estou convidando para ter a melhor vida agora. Não os estou convidando para ter uma cabeça mais tranquila no travesseiro à noite. Eu não os estou convidando para ter uma vida mais feliz, para ter um casamento mais repleto de alegria, porque a Bíblia diz que muitas vezes, em 1 Coríntios capítulo 7, que quando um homem vem à fé, ou a mulher vem à fé, e o marido ou a esposa não vem, há conflitos no casamento. Jesus diz que ele veio para colocar pai contra filho e filho contra pai. Às vezes, pela fé, haverá divisão dentro da própria casa. Às vezes, por causa de abraçar o evangelho, você vai perder o emprego. Às vezes, por causa de abraçar o evangelho, você não vai mais poder fazer certas práticas que lhe davam muito lucro, que agora você não pode mais agir dessa forma. Muitas vezes, por causa do evangelho, você não vai ficar mais tão bem com você mesmo. Porque o homem sem Deus é muito tranquilo com ele próprio, muitas vezes. Ele ama o próprio pecado. O homem com Deus, ele vai encontrar essa dualidade dentro de si, de lutar contra o próprio coração o tempo inteiro. Se você quer uma religião para te fazer mais feliz, eu te indico outras coisas. Vá atrás do Zen budismo, vá atrás de um psiquiatra, é mais barato. Você quer uma religião que te leve para o outro lado? Você quer uma religião que te leve para Jesus? Você quer uma religião verdadeira e sem mácula, como diz Tiago? Você quer ser sacado dessa pequena existência presente, que é uma neblina, e ter contato com a coisa concreta, que é a vida em Deus? Custe o que custar para esta existência presente. É no cristianismo que você encontra isso. Mas primeiro você encontra a morte. E você pode encontrar mais paz quando deita a cabeça à noite no travesseiro. Você pode encontrar um casamento melhor. Você pode encontrar uma situação melhor com o seu próprio emocional. Você pode vencer a depressão. Você pode encontrar uma vida melhor agora. Mas você vai encontrar isso através de morrer todos os dias. Morrer por abraçar o discipulado como seu. E morrer em entregar o discipulado para o outro. O melhor método de discipulado que existe é a morte diária em Jesus. De Deus operando uma morte para o mundo em você, e você transmitindo essa morte para o mundo aos outros do seu lado. Porque quando Jesus diz em Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, Jesus não está conceituando o que discipulado significa. Ele não diz, ide e fazei discípulos através do material da cristã evangélica, da Assembleia de Deus, ou do material da presbiteriana, ou através desse método, daquele método, G12, M12, MDA, encontro com Deus, e pequeno grupo. Ele não diz como é que a coisa vai funcionar. Aquele que está lendo o Evangelho de Mateus, ele só tem dois padrões para analisar aquilo que discipulado significa. Ou ele tem a tradição do Antigo Testamento, ou ele tem o próprio Evangelho de Mateus, deixando claro como esse discipulado se dá. Quando você vai para o contexto do Antigo Testamento, você encontra um discipulado, principalmente em Deuteronômio capítulo 6, se você quiser dar uma corrida rápida lá, mas se você quiser, você pode só ouvir. Em Deuteronômio capítulo 6, o modo como os pais discipulavam os filhos e o modo como as famílias eram discipuladas, Deuteronômio 6, verso 6 a 9, se dava através da vida comum. Diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te
e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal nas mãos e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. O discipulado no Antigo Testamento se dava através da existência comum. Não era só uma metodologia, mas era na vida, no almoço, lavando o prato, varrendo o chão, andando na padaria. Quando a gente vem para o Evangelho de Mateus, a gente encontra um Jesus que era muito próximo daquilo que os filósofos greco-romanos chamavam de mestre peripatético, né? Era aquele que ia andando e enquanto andava, os seus discípulos iam o seguindo. No Evangelho de Marcos, muitos dos discursos se dão enquanto Jesus se locomovia de uma região para outra. Mateus 16 mesmo é Jesus saindo da região de Jerusalém e indo para os lados de Cesaré de Filipe. O que você tem nos evangelhos é Jesus vivendo a vida comum, andando em certas regiões, as pessoas se colocando em volta de Jesus e aprendendo à medida que iam vivendo. E aprendendo à medida que iam se colocando em torno do pai, da mãe, do filho. O filho não aprende do evangelho principalmente naqueles momentos de 40 minutos formais em que o pai está em pé na frente do filho. O filho aprende do evangelho enquanto o pai troca o pneu quando fura. Do modo como ele trata o carteiro. Do modo como ele trata a mulher que vem oferecer pela 18ª vez o cartão da C&A. É assim que teu filho vai aprender do evangelho. É vendo como é que tu vive, é tu respondendo em cima daquilo. É na existência presente, é na vida comum. Os discípulos entenderam o chamado para a morte, vivendo ao lado de um homem que estava morto. Os discípulos entenderam como era viver para o evangelho, vivendo com alguém que vivia para o evangelho. Se você quer ser alguém que faz discípulos, você tem que ser alguém que vive o discipulado. Não só ser alguém que morre para operar a vida, mas alguém que já encontrou na morte a operação da vida na sua própria existência. É abrir a tua casa e praticar hospitalidade para que as pessoas possam aparecer lá. É abrir mão de entretenimentos egoístas e passar a se divertir ao lado dos irmãos da igreja. É sair com os irmãos, é sair com os mais jovens, é sair com o novo convertido, é se enturmar, é comer junto, é lavar o chão junto, é ir trabalhar junto, é ir assistir filme junto, é bater papo. Eu aprendi mais sobre Deus almoçando, trocando pneu, lavando louça, do que muitas vezes na sala do seminário. Olha que eu fiz um excelente seminário. Olha que o seminário mudou a minha vida. Mas é na existência comum com homens fiéis que você encontra na vida presente uma personificação da graça. É na comunhão com os homens de Deus. É na comunhão com aqueles que amam o Senhor e com aqueles que encontraram a morte. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 4, lá no verso 16 e 17, Paulo está instruindo o povo a respeito de como eles deveriam viver de forma correta, e Paulo diz que ia enviar Timóteo. Olha, eu estou instruindo vocês aqui através da epístola, e vou enviar agora Timóteo para que vocês tenham um padrão, para que vocês lembrem de como é que a gente vivia. Paulo entendeu que não precisava enviar só teologia para a igreja de Corinto. Ele tinha que enviar uma vida. O problema muitas vezes é que a gente tenta discipular com uma revistinha só. A gente tenta discipular com um método de alguns passos apenas. E a gente envia epístola, mas a gente não envia Timóteo. A gente envia padrões, mas a gente não envia o indivíduo. E nós muitas vezes nos recusamos em ser o indivíduo, em ser o padrão, em ser um padrão para os fiéis, como Paulo coloca Timóteo na sua epístola. Você quer uma igreja que encontrou vida em Jesus, que cresceu no Evangelho, que quer discipular? Seja alguém que encontrou a morte em Jesus e a vida no Evangelho. E esteja junto, esteja perto. Nós vivemos numa sociedade completamente atomizada, em que cada pessoa vive isolada umas das outras, que ninguém mais vive em comunhão, que ninguém mais sabe o que é viver junto dos outros. Como diz o pastor fundador lá da nossa comunidade, a gente vive um cristianismo à moda beija-flor. Já viu beija-flor, Iniflor? Ele chega rapidinho na flor, passa, encosta o bico ali na flor e sai para outra flor, e vai para outra, vai para outra. A gente chega, vem para o culto, a gente chega 5 minutos atrasado e sai 5 minutos mais cedo. E a gente não tem contato com ninguém. A gente não se engaja em nenhum relacionamento. A gente não consegue encontrar nenhum Timóteo para não ser um padrão. E a gente acha que o discurso de 50 minutos, 52 vezes por ano, é o que vai resolver o problema.
que vai nos fazer cristãos mais fortes, que vão nos dar força e poder para enfrentar os desafios do mundo. Ou você encontra morte na morte do outro, ou você nunca vai encontrar a operação de vida na sua vida. Ou você decide abraçar o fato de que nada nessa vida é suficiente, de que essa vida não se justifica aqui, e olhar para a eternidade e encontrar motivação na recompensa futura. Ou você nunca vai conseguir obedecer Mateus 28, 18 a 20. Porque as coisas não vão ser justificadas aqui. Porque o pastor nem sempre vai te dar o reconhecimento que você acha que merece pelo seu trabalho no ministério. Porque os irmãos nem sempre vão lhe dar tapinhas nas costas pelos desafios que você tem enfrentado todo dia. Porque as pessoas não sabem. E as pessoas não precisam saber. Porque não é aqui que você encontra a recompensa. Porque não é aqui, não é nessa vida que tudo tem que se justificar. É olhando para a eternidade. É esperando da mão de Deus a recompensa. Porque nada nessa vida, nada na existência presente, recompensa a morte pelo Evangelho. Nada que os homens possam nos dar vale a pena, é equivalente àquilo que a gente abriu mão para ter Jesus. Mas, amigos, existe um céu de glória. Existe uma eternidade futura, em que Deus reinará com os homens, em que nós estaremos vendo o nosso Salvador, em que aquilo que é presente, aquilo que é visível, é passageiro, é transitório, mas aquilo que não se vê, lá nós encontraremos a verdadeira eternidade. Irmãos, façam discípulos, ou morram tentando. E morram tentando. Encontrem na própria morte o discipulado para a sua vida, em abrir mão das coisas dessa vida, abrir mão das bobagens dessa terra, para se dedicar a gerar vida nos outros. Eu quase chorei, juro, cantando a música das ofertas. Eu não conhecia essa canção, a gente não usa o novo cântico lá na nossa comunidade. Eu gostei da releitura que foi feita a respeito do hino nacional. Ou ver minha pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Será que a gente está disposto a fazer isso que a gente cantou? Será que você está disposto a cumprir aquilo que foram suas próprias palavras? Ver minha pátria salva, ou morrer pelo Brasil? Porque em nós opera a morte, mas neles opera a vida. Eu tenho 2 convites para vocês. Se você veio aqui e você ainda não encontrou Jesus, se você veio aqui e você ainda não encontrou a graça do Evangelho, você ainda não se arrependeu dos seus pecados e agora tem vivido a vida da igreja, quero convidá-lo a morrer. Não quero convidá-lo a só ter uma vida melhor aqui, eu quero convidá-lo para a morte. Quero convidá-lo a abrir mão dessa existência, a dizer não para si mesmo, para encontrar uma vida muito melhor que qualquer coisa que você já viu, qualquer coisa que você já imaginou. Encontrar uma vida plena na pessoa de Jesus Cristo. Quero convidá-lo a abrir mão dos seus sonhos terrenos, dos seus anseios presentes, para encontrar na vida de Jesus Cristo vida de fato. Na cruz ele morreu, na cruz ele levou os nossos pecados, na cruz ele foi feito culpado diante do Pai. Na cruz, no tribunal de Deus, aquele que era inocente foi condenado, porque o nosso pecado foi colocado nele. Aquele que não viu pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus, no tribunal de Cristo, condenou o Cristo como pecador, sem ele nunca ter feito nada, para que aquele que era pecador pudesse então ser justo diante de Deus. Aquele que não viu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode ter feito muitas coisas erradas na sua vida, você pode continuar fazendo coisas erradas na sua vida neste momento presente, mas quando você encontra o perdão de Jesus, na morte de Jesus, você também morre. E nessa morte você renasce limpo diante de Deus. Se você quiser ter contato com essa morte em Jesus, eu queria convidá-lo a conversar conosco, a procurar uns pastores da igreja, qualquer irmão aqui da igreja. Todos estarão muito satisfeitos em encaminhá-lo e falar mais a respeito do Evangelho. Mas se você já encontrou a morte em Jesus, você já encontrou a salvação dos seus pecados, a sua salvação dos seus pecados,
você já foi salvo da ira futura, eu quero convidá-lo para morrer também. Você já encontrou a morte do discipulado, mas eu quero que você encontre a morte de discipular. Quero que você se sacrifique para levar a mensagem do Evangelho. Quero que você encontre sacrifício no serviço do outro, em cuidar do outro, em servir ao outro. Jesus se sacrificou para nos dar salvação. Nós devemos nos sacrificar para proclamar essa salvação. Talvez custe um pouco do seu descanso, custe um pouco do seu lazer, talvez custe algo da sua rotina, mas em níveis últimos vai lhe custar tudo. Vai lhe custar tudo. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Porque é na operação da morte que Deus opera a vida. A promessa, meus irmãos, é de vida. A promessa é de existência plena. De forma que nós achávamos que estávamos morrendo, mas na verdade estávamos encontrando a existência de verdade. Em 1 Coríntios capítulo 1 diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E essa morte que nós encontramos é morte para o mundo, mas na verdade é vida para Deus. E nesse convite para morrer, na verdade é um convite para viver. Vida que nós não entendíamos, vida que nós não compreendíamos, vida que nós não achávamos que era vida. Você convida um homem para a igreja, você convida um homem para encontrar Jesus Cristo. E ele, eu não quero nem morrer, não quero nem abrir mão, eu tenho muito para viver. E aquilo que o homem acha que tem muito para viver, na verdade é a operação de uma morte, de fato. Quando é isso que o mundo chama de morte, na verdade, é exatamente a manifestação da vida do Deus vivo. Vivam. 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 Através de encontrar a morte em Cristo Jesus. E através de proclamar essa morte àqueles que estão à sua volta. Igrejas morrem porque esquecem de morrer. A única igreja que vive, de fato, é aquela que abraçou profundamente a morte do Calvário. Que a nossa oração essa noite seja para que nós possamos parar de valorizar a existência presente, para que nós possamos olhar para a eternidade de forma a afetar nossa vida presente. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque o Senhor tem operado vida em nós. Porque através da operação da morte em Jesus é que foi operado em nós vida. Agradecemos porque é através da operação de morte na vida dos Teus ministros que o Senhor tem operado vida na igreja. E agradecemos porque é através da operação da morte na vida do povo de Deus que o Senhor tem operado vida naqueles que estão vindo ao reino da maravilhosa luz. Deus, usa-nos, Pai, e sabemos que isso vai nos custar algo. Usa-nos, Deus, e sabemos que isso vai custar muito em nós, mas nos faz desejosos, Pai, por abraçar o sacrifício necessário para proclamar a Tua glória. Que não tenhamos medo de perder tudo, porque nós já perdemos tudo. Que não tenhamos medo de morrer, porque nós já morremos. Que nós sejamos perigosos. Que nós sejamos ativos. Que nós sejamos vivos. Porque já morremos para esta morte presente. Abençoa a vida da Igreja Presbiteriana Nacional, Pai. Usa esses irmãos para a propagação da Tua glória. Usa esses irmãos, Deus, para serem comunicadores da Tua graça. Usa esses irmãos, Deus, para morrerem para este mundo e operarem vida na sociedade à sua volta. Deus, eles têm um prédio bonito. Eles têm ministérios atuantes. Têm corações que Te amam. Ó Deus, usa-os, Pai. Usa-os. Usa-os como comunicadores, Pai, para essa terra. E como homens que morrem para o Teu serviço. Nós oramos, Pai, com pernas trêmulas, com cabeças baixas, cientes, Deus, que não estamos usando só uma linguagem pesada para se referir a coisas bobas, mas que estamos falando, Pai, do serviço, do evangelismo, do discipulado dos povos. Toca os nossos corações, Deus. Que Teu Santo Espírito sopre nas nossas vidas. E que o Senhor nos leve, que o Senhor nos use.
que o Senhor mate. Assim nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém.